Seja muito bem-vindo você. Eu sou Bruno Faleiros, esse é o canal Price Action na Veia e seja bem-vindo a mais um episódio do Diário de um Trader. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta. Se você não é inscrito ou é a primeira vez que você assiste aos nossos episódios, se inscreva agora. Muito simples, é só clicar no botãozinho vermelho e assim fortalece o nosso trabalho. Aqui no Diário de um Trader, eu mostro o dia a dia das minhas operações, eu mostro as posições, como estão evoluindo as minhas posições, eu mostro também garimpagem de novas oportunidades e o mais importante, eu mostro as técnicas que eu utilizo para determinar pontos de entrada e pontos de saída de operações, utilizando as técnicas que são conhecidas mundialmente como Price Action, que nada mais são do que técnicas as mais básicas possíveis, baseados em conceitos como teoria de Dow, candlesticks, determinação de tendência, tendência de alta, tendência de baixa, formação de figuras, de reversão e assim por diante, tá? Eu uso apenas um indicador, que é esse aqui embaixo, que é o estocástico lento. É um indicador que eu acho bastante interessante para ajudar também a estabelecer os pontos de entrada e pontos de saída. Não tenho nada contra os indicadores, tem indicadores muito bons. Mas eu, com o tempo de experiência, acabei me adaptando melhor a este tipo de análise, que é uma análise mais limpa, uma análise mais pura, que é baseada aí nos conceitos do Price Action. Então seja muito bem-vindo e vamos começar então aqui a análise do pregão do dia 17 de abril de 2020. Um dia positivo para o Ibovespa, começou o dia bastante positivo, perdeu um pouco de força ao longo do dia e acabou conseguindo finalizar o pregão com um ganho de 1,51%. Isso encerra a semana e a semana foi positiva também em 1,68%. Então, uma semana que eu diria que o mercado e a Bolsa de Valores andou meio que de lado, né? Se a gente olhar aqui o gráfico diário do Ibovespa, eu contei aqui que já foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fazem 8 pregões que nós estamos testando, que passamos aí pelo valor de 79 mil pontos. Sendo que desses 8, 7 pregões, ou ele fechou por volta aí da região dos 79 mil pontos, ou ele abriu na região dos 79 mil pontos, né? Engraçado. Esse aqui fechou na região de 79 mil, no dia seguinte ele abriu nos 79 mil, e assim foi indo. Todos os últimos 7 pregões ou abriram ou fecharam na zona dos 79 mil pontos. Ou seja, Ibovespa passou a semana aí meio que indecisa, desde o final da semana passada, na verdade, semana de indecisão. No fim das contas, acabou fechando com uma pequena alta aí de 1,68% na semana. Nós temos um objetivo traçado para o Ibovespa no curto prazo de 84K, objetivo esse traçado através da projeção de Fibonacci, que utilizamos aqui a medição da última perna de alta, definimos o fundo aqui, né, o último fundo deixado, e chegamos aí num valor em torno de 84K para o Ibovespa no curto prazo. Acredito que vai ser isso antes ainda do meio do ano. E eu peço para você colocar no comentário aí, você acha que o índice consegue atingir 84K até o último pregão de junho? Eu acho que sim, eu acho que é possível. Esse movimento que nós estamos vendo aqui, ele é bastante natural, é esperado até que ele corrija até a média móvel de 21 dias, antes de fazer uma nova onda de alta aqui rumo aos 84. Mas nada impede de que ele venha dar mais um repique aqui diretamente para os 84 mil pontos. Então o mercado deixou para trás a crise, né, a primeira onda aí do coronavírus, né, da pandemia, representado por essa região de gráfico, e agora já temos aí uma retomada, né, do movimento de alta
a partir dessa região. Então agora é esperar os próximos momentos aí. Hoje tivemos algumas notícias interessantes aí que movimentaram o mercado, né? O dia começou repercutindo o dado do PIB da China, que acabou recuando um pouco mais do que se esperava. Esperava-se algo em torno de 6%, acabou recuando 6,8%. Mas essa notícia ruim foi superada por mais um anúncio de um possível tratamento para o coronavírus lá nos Estados Unidos, uma medicação que estão testando, parece que pode ser bastante promissora. Então o mercado começou o dia com quase 3% de ganho, repercutindo essa notícia da medicação. Ao longo do dia surgiram outras notícias, como por exemplo o afrouxamento aí da quarentena lá nos Estados Unidos. O Trump bolou aí um plano de 3 fases para voltar à circulação das pessoas. E também, aqui no Brasil, notícias ruins aí do relacionamento entre nosso presidente Bolsonaro e a Câmara dos Deputados, sobretudo com o presidente Rodrigo Maia. E essa tensão gerou um certo melindre no mercado que chegou a ficar negativo hoje, no começo da tarde, mas ao longo do dia foi recuperando, ganhou um pouco de força e acabou fechando no positivo. No final das contas, nós estamos caminhando aí. Mercado meio preocupado ainda com a pandemia, esperando notícias boas para conseguir voltar a crescer, né? Bom, beleza, então seguimos aqui com o Ibovespa com expectativa de atingimento da média móvel de 21 ou um repique rumo aos 84 mil pontos. Vamos falar então das nossas posições. Nós estávamos, na verdade, posicionados em 3 papéis. 2 deles deram stop hoje com ganho. E nós vamos dar uma passada aqui para ver o que aconteceu. O primeiro deles é SLC Agrícola. Esse papel estava se movimentando muito bem, né? Principalmente no começo da operação. Subiu muito rápido. Nosso objetivo com ele era R$ 24,23. E o papel foi subindo, subindo, subindo. Ontem tinha subido o meu stop para essa região desse último fundo, a 21,56. O papel testou a região, voltou a subir, fez um topo maior e depois foi perdendo força. Perdeu a média móvel de 21 para baixo, perdeu também essa LTA, essa linha de tendência de alta, também foi rompida. E quem acompanhou meus últimos vídeos, eu já tinha comentado que uma das minhas estratégias de saída era justamente rompimento dessa linha de tendência de alta e rompimento da média móvel de 21. Isso acabou acontecendo hoje, a gente colocou um stop nessa região aqui de 22,70. O mercado acabou corrigindo aí, pegou o nosso stop e estamos fora dessa operação. Tivemos um ganho bastante interessante, né, por volta aí de 9% nesse papel. E ok, agora estamos fora dessa operação e vou esperar ver se ele corrige mais um pouco aqui antes de pensar em uma nova entrada, tá? Mas por enquanto, analisando o gráfico diário desse papel, o papel já esticou bastante aqui no gráfico diário, pode ser que ele retorne a trabalhar preços na região da média móvel de 21. Eu vou esperar que isso aconteça antes de pensar em uma nova entrada nesse papel. Tecnisa. Tecnisa até que foi bem, né? Começou bem a operação, depois ficou andando de lado e acabou perdendo força. Então, ontem eu tinha subido o meu stop de 7,68 para o meu preço de compra, 73 centavos, e hoje, depois de um repique na abertura, eu subi o meu stop para o último fundo, aqui na região de 75 centavos. O dia abriu muito bem, deu um repique, ele foi até 80 centavos, mas não teve força para sustentar e acabou pegando o nosso stop aqui a 75 centavos. Então essa operação acabou não se desenvolvendo muito bem, nosso objetivo era 88 centavos, mas o papel acabou perdendo força.
principalmente no dia de hoje. Então tivemos um ganho aí pouco expressivo, aí na ordem de 3,5%, ok, sem problema. Minimizei o nosso risco e protegi o capital que já estava sendo ganho com essa operação. Agora é continuar olhando para ela, talvez ela faça um reteste nessa região de 0,73 centavos antes de ganhar força de novo e subir. Vou até aumentar aqui essa LTA. Ela pode vir a testar também essa LTA aqui a 73 centavos e aí fica interessante de novo para fazer uma nova operação. Então vou deixar ela aqui na minha lista. SLCI eu vou tirar porque eu não acredito nela nos próximos dias. Vou tirar da minha lista. Vou deixar Tecnisa que pode dar ainda uma reentrada. Login é a terceira operação que nós estávamos posicionados e nessa operação a gente continua, tá? A nossa entrada foi a R$ 13,38 no rompimento desse topo, né? O papel subiu bem, mas agora está também lateralizado. Subiu, o meu stop estava a 12,62, já subiu o meu stop para o meu preço de compra por gerenciamento de risco, né? Assim a gente minimiza o risco desse papel praticamente a zero e o trader está andando, a operação está andando, quase testou o stop aqui no meu preço de compra, mas ele deu um repique, voltou a trabalhar acima da média móvel de 21. Então, enquanto isso estiver acontecendo, deixa o papel se movimentar aí normalmente, tranquilamente, tá? Então, estamos ainda posicionados nesse trade. Nosso objetivo é R$ 15,66, 17%. Então, estamos com esse trade ativo. Oportunidades para a semana que vem que eu garimpei hoje, tá? Eu gosto de entrar em operações que estão no começo. Então, qual que é o meu critério de separação de papéis? Por exemplo, eu vou colocar aqui esse papel azul, gráfico diário. Olha só. Essa ação, ela deu um repique depois do fundo que ela deixou aqui a R$ 8,74 no auge da crise, né? Fez a correção esperada e ainda não fez o pivô de alta, né? Que é o rompimento do topo anterior. Subiu um pouquinho e está estacionado, então, nessa zona de preço. Tá acumulando aqui nessa zona de preço. Isso eu acho bacana, porque é uma forma fácil de operar. Como que nós vamos operar essa ação? Da mesma forma que a gente opera a grande maioria delas, né? Eu vou colocar então um gráfico num zoom de 60 minutos, que é para a gente tentar pegar o movimento mais no início. Quando a gente leva para os 60 minutos, a gente já consegue de cara, muito facilmente, identificar aqui uma congestão em uma determinada zona de preço, né? Que é justamente essa zona de preço aqui. E eu gosto de operar esse tipo de situação porque fica muito fácil de entender. Porque sempre depois de uma zona de acumulação é tomada uma decisão. E essa decisão ela pode ser tanto de romper essa região de congestão, romper para cima com força, ou então romper essa zona de congestão para baixo também com força. Então, a gente, quando tem uma zona de congestão dessa, quanto mais estreita, até mais interessante, essa daqui está dando 8%, ela fica muito fácil de operar. Então, a nossa entrada seria no rompimento dessa congestão, ok? E olha só que legal. Depois que ele romper essa congestão, a gente ainda tem um ganho aí, pensando só no topo anterior, um ganho aí de 36%, né? É isso que eu acho bacana. Então, é começo de movimento com perspectiva de ganho bastante alta. Então, azul, eu vou ficar de olho nela na semana que vem, rompendo aqui esses topos que foram deixados aqui anteriormente. Eu vou fazer uma entrada nessa, com uma perspectiva de ganho aí até o topo anterior de 34%. O risco fica bem diluído quando ela rompe para cima, né? Porque enquanto ela estiver trabalhando nessa região, a gente deixa o preço fluir
sem a gente estar comprado, tá? Sem a gente operar, porque se de repente ele romper para baixo, a gente está fora da operação e nosso risco fica bastante reduzido. E outro papel que também estou acompanhando já há um certo tempo, eu tinha separado nessa época esse papel, eu ia entrar nele nesse rompimento, mas como ele perdeu força aqui nesse dia, a entrada nossa seria nessa faixa de preço, né, nesse rompimento aqui. Mas aí ele subiu muito rápido e caiu muito rápido também. Eu desisti desse papel, acabei entrando em outros papéis, Banco Pan-Americano, que foi muito bom, via varejo. E no dia seguinte ele subiu 22%. 23% quase em um único dia, tá? Então, ok, fiquei só olhando. Agora, o que aconteceu? Ele está corrigindo, né? Está corrigindo. E por que eu estou de olho nele mesmo agora ele trabalhando abaixo da média móvel de 21, que é essa linhazinha aqui? Ele me interessou pelo seguinte: se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, ele está testando justamente uma região que é muito comum ser testada, que é a região de 61,8%. Então, note que o preço está trabalhando nessa região e voltou. Tá? Isso pode ser um sinal de que a terceira onda esteja por aí, tá? Esteja por vir. O que é a terceira onda? Vamos desenhar aqui. Primeira onda, tá? Essa é a primeira onda. Segunda onda é uma onda de retração, uma onda de correção. É muito comum isso acontecer, tá? Porque a gente já sabe que o mercado sobe em zigue-zague, né? O mercado sobe em zigue-zague. Então, olha só essa região que nós estamos. Primeira onda ou primeira perna, segunda onda. O que eu estou esperando que esse papel aconteça agora? A terceira perna, a terceira onda. E essa terceira onda, é muito comum que ela aconteça justamente nessa região de 61%, 61,8% de Fibonacci. Isso é muito comum acontecer, tá? Então, vou ficar de olho nesse papel, que pode ser que ele esteja sinalizando o início aqui da terceira perna. E o que eu gosto de entrar mesmo é justamente nesse tipo de operação, que é começo de terceira onda, tá? Tentar pegar o máximo possível desse movimento. E quando que eu vou fazer essa entrada, caso ela ocorra? Eu vou fazer essa entrada assim que o papel, e aí entra o price action, né? Price action agora nós vamos traçar o quê? O que é conhecido como linha de tendência. Vamos traçar a linha de tendência de curto prazo aqui nesse papel, nessa ação, Cielo. Olha só, a gente pega aqui o topo e vem traçando os topos e fundos descendentes, tá? Tenta pegar aqui o máximo de ponta de candle possível, onde a LTB nesse caso, né, que é uma linha de tendência de baixa, olha só, vou colocar em vermelho porque é baixa, né? Olha só, eu peguei esse ponto e tracei com esse ponto. Então, entende-se que essa é a nossa região de baixa para esse ativo, tá? Então, todo preço que trabalhar abaixo dessa linha de tendência vermelha significa que o preço ainda está em tendência de baixa. Quando vai ser a nossa entrada? Nós precisamos esperar que o preço comece a reagir e faça, então, um rompimento dessa LTB, né, que é essa linha vermelha. Então, eu vou esperar que ele faça esse rompimento e, melhor ainda, esperar ele fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior, ou seja, aí sim nós vamos ter a certeza de que essa tendência está acabando, tá? Que ele está fazendo topos e fundos descendentes. Quando ele parar essa sequência de topos e fundos descendentes e começar a fazer topos e fundos ascendentes, aí é a hora que a gente vai entrar justamente nesse comecinho. Esperando o quê? Esperando no mínimo que ele atinja o último topo, né? O topo que daria um ganho aí por volta de 13% nesse papel. Então está bastante interessante também. Próximo é Centauro, né? CNTO3.
Olha só, aqui é uma figura bastante parecida com aquela que a gente tem visto, né? Uma congestão, trabalhando uma região de congestão de preço, que se rompida para cima ou para baixo, ele pode seguir a tendência. Então, se ele romper para cima, tendência de alta, rompeu para baixo, tendência de baixa. Analisando o objetivo, né, o possível ganho nesse ativo, nós temos aí, quando o rompimento dessa região, um ganho aí, comparando só com o topo anterior, né, 15%, comparando com essa região que foi o último topo de preço que ela deixou. Já um excelente ganho no curto prazo para essa operação. Duratex, mesma coisa. Fez um topo anterior no gráfico diário e corrigiu, né, o que é bastante comum, corrigiu e agora está tentando recuperar. Já fez aqui, ameaçou fazer uma terceira onda, mas acabou ficando lateralizada. Então, vamos traçar aqui uma região de congestão para esse papel, que agora aparentemente está fazendo um desenho aí de rompimento para cima, né? Então, assim que ele romper essa região, é a nossa entrada. E o objetivo nessa operação vai ser pelo menos o topo anterior, o que daria para a gente um ganho em torno de 17, 18%. Ok? Então, DTEX também temos essa estratégia de operação. PRIO, papel que subiu bastante desde do último fundo, né? Vou colocar aqui no diário. Olha só. PRIO foi um papel que sofreu demais, né? Com o auge da crise, chegou a corrigir 82%, tá? Mas de lá para cá, olha como ele já subiu, né? Ele já subiu 225%. Quem conseguiu comprar, quem teve a sorte de comprar essa região, já está com 225% de ganho, caso ainda esteja com papel, né? Porque dificilmente uma pessoa que ganha lá 20, 30, 40, 50% se desfaz do papel, a não ser que seja um buy and holder, que aí vai comprar esse papel para o longo prazo. Mas quem opera a curto prazo, swing trader, já saiu dessa operação há muito tempo. E o que acontece? Agora ele está corrigindo, está passando por uma correção. E a gente gosta bastante que isso aconteça, porque gera oportunidades, né? Vamos esperar esse papel para ver se ele vai tentar testar a região da média móvel de 21, que é essa linha marrom, antes de fazer novo movimento de alta no gráfico diário. E quando a gente vai pegar esse movimento? A gente vai pegar esse movimento como? Mudando o período aqui para 60 minutos, tá? A gente traça aqui uma linha de tendência de baixa que começou nesse dia, nessa região. Lembra da Cielo? Então, vamos traçar a tendência de baixa aqui. E quando que a gente vai entrar nesse papel? Ora, quando a gente perceber que ele vai começar a romper essa linha de tendência de baixa e vai desenhar para a gente o nosso pivôzinho no gráfico de 60, né? O que a gente precisa? A gente precisa que ele rompa essa linha de tendência de baixa vermelha e forme um pivôzinho aqui, que é o quê? Um fundo mais alto do que esse, e aí a gente pegar esse movimento aqui bem no começo, bem no comecinho aqui. Agora, o que eu gostaria mesmo que acontecesse é que esse papel testasse a média móvel de 21 no gráfico diário antes de entrar, ou seja, essa região de preço. Vou até desenhar aqui para depois a gente ver no gráfico de 60, essa zona de preço aqui. Eu gostaria que ele viesse testar esse preço. E que preço é esse? Olha só, essa região de preço, se ele conseguir corrigir até aqui, para a gente é melhor, né? Se ele continuar fazendo topos e fundos descendentes aqui até essa região de preço, para partir daqui sim ele começar a romper a LTB e a gente conseguir entrar. Aí ia ficar bem interessante, tá? Porque, olha o que acontece. Olha a diferença de ganho, a diferença de preço entre o preço atual e o último topo que ele deixou aqui no dia 9/4.
Se ele fizer isso que a gente está querendo, e a gente conseguir comprar mais ou menos nessa região de R$ 22, isso daria um ganho para a gente aí de 30%, tá? Então, nós temos aí uma diferença de preço entre compra e venda na região de 30%, o que é bastante interessante. A gente gosta disso, né? Risco pequeno e ganhos altos. É isso que faz a gente sobreviver no mercado no longo prazo e não só sobreviver, ganhar dinheiro, certo? Diminuindo nossos riscos, perdendo pouco quando perde e ganhando mais, ou pelo menos tendo mais probabilidade de ganho quando a gente entra na operação. Então essa é a estratégia que eu busco operar nos meus trades. E para finalizar, duas conhecidas nossas, né, que a gente já está olhando há um tempo, que é Santos Brasil Participações, ainda continua trabalhando aqui na região de congestão. Hoje deu um sinal bastante interessante aqui de um possível rompimento dessa região, né, desses dois últimos topos aqui, tendendo a buscar rompimento dessa congestão e assim dar uma entrada aqui nesse rompimento, com uma possibilidade de ganho na ordem de 17%, buscando aqui apenas o último topo que ele deixou no final de março, aí, né? Dia 26 de março. E, para finalizar, Gereissat Participações, mesma configuração de gráfico, congestão, e hoje, no final do pregão, ficou o dia inteiro corrigindo, olha só. Deu um repique na abertura do pregão, corrigiu tudo durante o dia e na última hora resolveu subir aí quase 5% numa tacada só. Então, fica interessante a entrada nesse papel no rompimento dessa congestão, com o objetivo, primeiro objetivo aqui nesse topo com 8% de ganho, mas o objetivo principal seria esse topo anterior com 18% de ganho. Então vou até marcar esses topos aqui e vamos monitorar essa ação que parece bem interessante para a gente entrar aí na semana que vem. Então, semana que vem, lembrando que é uma semana mais curta, temos o feriado de Tiradentes na terça-feira. Não vai ter pregão na terça-feira, mas na segunda-feira sim, vai ter pregão. Só que geralmente esses pregões antes de feriado são bem mais volume financeiro bem menor, né, do que de costume. Então, talvez não seja uma segunda-feira muito interessante para entrar em operações, né? Vamos ver o que vai acontecer de novidades aí durante o final de semana. Todo final de semana a gente tem algumas surpresas, né? Espero que sejam só surpresas boas, para a gente conseguir fazer mais operações aí na semana que vem, principalmente a partir da quarta-feira. Beleza? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de boletar o joinha, só quem é trader sabe. Boleta o joinha. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se inscreva no canal e a gente se vê na semana que vem no próximo episódio do Diário de um Trader. Bom final de semana e até mais.